essa é a nossa quarta aula do curso de funções, do curso de nivelamento do AHNB. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre função identidade e funções compostas, ou composição de funções. Bom, a função identidade é uma função bem específica. Ela é uma função que vai levar, como nós estamos trabalhando nos números reais, ela vai levar um valor real nele mesmo, ou seja, a imagem, por exemplo, do número 4, na função identidade vai ser o próprio número 4, certo? Essa função, a expressão dela seria f de x igual a x ou y igual a x. Então os pares ordenados formados por essa função sempre vão ser pares cujos dois valores vão ser iguais, 2, 2, 3, 3 e assim por diante. Aqui nós temos a representação gráfica da função identidade. Ela é uma função que corta o primeiro e terceiro quadrante exatamente no meio, certo? Então, ela divide no meio esse ângulo de 90 graus formado entre os eixos. Ela forma 45 graus com o eixo das abscissas e 45 graus com o eixo das ordenadas. Aqui tem alguns exemplos de pares ordenados, menos 2, ela passa ali na origem, certo? 0, 0, 1, 1, 3, 3, certo? Então a função de identidade é sempre essa função que corta aqueles quadrantes ali bem no meio. Bom, composição de funções, ou funções compostas. Composição de funções é uma operação entre funções, certo? Eu vou como se fosse colocar uma função dentro da outra. Por exemplo, se eu tiver aqui três conjuntos A, B e C, a função f que leva valores de A a valores de B e a função g que leva valores de B até valores em C. Uma composta representada dessa maneira aqui, g composta com f, ela vai ser uma função que vai levar valores de A em valores de C, certo? Então, g composta com f escrito dessa maneira é a mesma coisa que eu escrever o seguinte: g de f de x, certo? Essas duas notações são equivalentes, como vocês podem ver, por exemplo, f de g de x, aqui é a mesma coisa, certo? É como se eu estivesse inserindo, eu coloco os valores de x em g, e depois eu pego esse valor que eu obti, a imagem de x em g, e coloco como se fosse o valor de x da f. Aí eu vou obter a imagem na função composta. Acho que vai ficar um pouco mais claro aqui com um exemplo, eu vou fazer direto um exemplo numérico. Aqui eu tenho a função f, dada pela expressão 2 sobre 1x, que vai dos reais nos reais. Na verdade, ela tem um domínio um pouco mais limitado, mas ela é definida dos reais nos reais. A função g, que é dada por g de x igual a 3 menos 2x, também vai dos reais nos reais. Nesse caso, o domínio é realmente todo o conjunto dos números reais. Aqui eu tenho duas maneiras de compor essas duas funções, certo? Eu coloquei aqui uma função h de x e uma função w de x. A função h de x é g composta com f, certo? São essas duas funções compostas, mas g... Algumas pessoas leem, por exemplo, aqui fog, gof, mas não é exatamente um O isso daqui, é apenas um símbolo, certo? Uma bolinha aí que a gente usa. Então g composto com f. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu pego a expressão que define a função f, nesse caso aqui 2 sobre 1 mais x, e coloco no lugar do x aqui na expressão da g de x, certo? Então, aqui era 3 menos 2x, vai ficar 3 menos 2 vezes a expressão que define f. Simplificando isso daqui, eu vou ficar com essa expressão aqui, 3 menos 4 sobre 1 mais x. Vejam que o domínio dessa função, o domínio da função h, são todos os x pertencentes aos reais, com um x diferente de menos 1. Porque se eu tiver menos 1 aqui, vai zerar o denominador, isso vai me gerar um problema para achar a imagem, certo? Então o domínio dela não é necessariamente o domínio de algumas das duas funções, certo? Nesse caso aqui, ainda o domínio dela está igual ao domínio da função f. Mas aqui no exemplo de baixo, na função w, que é f composta com g, eu vou fazer exatamente o mesmo processo, só que invertido, certo? Eu vou pegar a expressão aqui, 3 menos 2x, que define a função g, e vou colocar no lugar do x na expressão que define a função f, certo? Então, a expressão de g eu vou colocar aqui, vai ficar 2 sobre 1 mais 3 menos 2x. Simplificando isso daqui, 2 sobre 4 menos 2x, e eu posso dividir
por 2 a parte de cima e por 2 a parte de baixo, certo? E eu vou ficar com a expressão 1 sobre 2 menos x. Nesse caso, o domínio da minha função w, que é composta de f com g, vai ser todos os x pertencentes aos reais. Então aqui, x é diferente de 2, porque também o mesmo problema que eu tenho lá em cima. Se eu colocar o 2 aqui no lugar do x, ele vai zerar o denominador e isso vai gerar um problema para definir o valor da minha função. Bom, função composta ela funciona mais ou menos dessa maneira. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais função composta quando nós falarmos de função inversa. Bom, essa foi a primeira parte da nossa aula que, na verdade, está dando embasamento para falar de função inversa. Eu espero que tenha tudo ficado claro. A próxima aula a gente vai realmente entrar na definição de uma função inversa e como que nós vamos trabalhar com ela. Muito obrigado por assistir.